Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu trouxe aqui para vocês o resumo do livro Cavaleiro Preso na Armadura. Esse livro aqui ele é uma fábula de autoconhecimento, de autoanálise, de reflexão, que te faz mergulhar na sua própria vida, no autoconhecimento e você fazer aquela perguntinha básica que todo mundo devia fazer. Quem sou eu? O que eu nasci para fazer? Qual é a minha missão aqui nesse mundo? Então esse livro aqui ele é de autoanálise, de autoconhecimento, para você mergulhar ali na sua vida e ver o que te prende, o que te afasta do seu propósito, daquilo que você nasceu para viver, do propósito que faz sentido para você e não sentido para os outros, né? Porque às vezes muitas pessoas ficam, o que eu devo fazer para agradar o outro? Eu quero fazer coisas para que os outros se orgulhem de mim. Mas e aí você fica como, entendeu? Porque você fica preso a sempre agradar o outro, para sempre surpreender os outros e você esquece do seu propósito, do que você nasceu para ser. Então esse livro aqui ele traz muito autoconhecimento, é uma fábula, mas ela é uma fábula assim com vários acontecimentos que te traz para sua realidade, que faz o seu subconsciente mergulhar lá dentro de você e trazer para você clareza das coisas que você precisa mudar. Então eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho dessa história. Eu não vou compartilhar completamente o livro porque seria legal você pegar o livro aí e ler e fazer essa leitura e fazer a sua própria avaliação. Então eu vou resumir mais ou menos o que aconteceu com o cavaleiro. A história ela começa com o dilema do cavaleiro. Ele era um cavaleiro que adorava combater os dragões, salvar as donzelas, princesas. Ele era um cavaleiro reconhecido por conta da sua armadura que brilhava como o sol. Quem via ele na parte da manhã achava que o sol estava nascendo e no fim da tarde achava que era o pôr do sol. Eles relatam isso no livro de tanto que a armadura dele brilhava. Então ele sempre cuidava da armadura e ele sempre gostava de combater ali os dragões para que as pessoas pensassem que ele era um cavaleiro bom, um cavaleiro amoroso. Então ele lutava tanto ali, ele estava sempre disponível para fazer aquele trabalho que ele começou a viver dentro daquela armadura. Ele não tirava ela nem para dormir, nem para comer. E com o tempo ele foi afastando da esposa dele, afastando do filho, e eles conheciam o cavaleiro apenas por uma foto. O filho dele tinha até esquecido quem era ele de verdade. Ou seja, o que acontece? Ele se focou tanto no ego, em viver o ego, de viver o que os outros pensavam dele, o que ele queria representar para os outros, que ele esqueceu do próprio eu. Então ele viveu ali sempre no ego do que vão pensar de mim. Então esse cavaleiro ele ficou ali preso no ego e ele acabou esquecendo da família e do filho dele. E até que chega um dia que a mulher dele dá um ultimato para ele e fala, olha, ou você larga dessa armadura ou você tira isso aí, vive uma vida normal ou eu vou embora com o nosso filho. E aí o cavaleiro se vendo ali naquela posição de que ele não queria perder a família dele, então ele resolve tirar aquela armadura. Só que já era tarde demais, já fazia muito tempo que ele convivia com ela e a armadura estava presa, ela não abria mais aqui a viseira, ela não tirava os braços, não tirava nada, ela simplesmente ficou presa no corpo do cavaleiro. Ele até foi lá no ferreiro do reino, mas infelizmente não conseguia tirar. Então ele fica desesperado e vai pedir ajuda, para várias pessoas. E ele encontra o bobo da corte na entrada do reino, que explica para ele que a única pessoa que pode ajudar ele é o sábio mago que mora na floresta. Então o cavaleiro ele não pensa duas vezes, ele vai para a floresta em busca do mago, mas ele não encontra ali, a floresta é muito grande, fica muito difícil para ele encontrar, então ele procura ali, anda léguas e léguas e não consegue encontrar o mago. Até que um dia, fala assim que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, então de repente o mago apareceu para ele e aí começou a explicar, começou a falar com o cavaleiro e ajudar ele, que ele estava muito fraco, muito magro. Então ele conseguiu ali a ajuda do mago e o mago explicou para ele que ele tinha que trilhar o caminho da verdade. O caminho da verdade é onde ele ia mergulhar num autoconhecimento e ele ia saber quem realmente ele era, as coisas que ele tinha feito, ele ia fazer uma autoanálise de toda a vida dele ali, mas para isso, após ele conseguir fazer essa autoanálise da vida, ele conseguia se livrar daquela armadura. Mas primeiro ele tinha que passar por cada castelo, eram 3 castelos, o castelo do silêncio, o castelo do conhecimento e o castelo da vontade e da ousadia. Após ele tirar aprendizado de cada um desses castelos, então ele conseguia se livrar daquela armadura. Ele aceitou porque ele não tinha opção, ele tinha que seguir ali aquele caminho da verdade, então ele resolveu aceitar, sem opção nenhuma,
ele resolveu. Então, quando você chega lá no fundo do poço, às vezes chegar no fundo do poço é bom, né? Porque quando você chega no fundo do poço, não tem mais para onde você ir. Então, a única forma que tem é você voltar. Então, foi isso que aconteceu com o cavaleiro. Quando ele chegou no fundo do poço, não tinha mais opções para ele. Então, ele resolve trilhar o caminho da verdade e ele tem que passar pelos 3 castelos. O primeiro castelo era o castelo do silêncio. O cavaleiro, ele nunca tinha silenciado, ele nunca tinha parado para analisar a vida deles, para se conectar com o agora. Ele sempre estava contando do passado ou planejando o futuro. Ele nunca vivia o momento agora, o momento presente. Então ele entrou no castelo do silêncio e ele só conseguiu sair do castelo do silêncio no momento que ele entendeu que ele nunca tinha silenciado na vida, que ele se conectou com o verdadeiro eu dele. Então, nesse momento, ele consegue encontrar a porta de saída do castelo do silêncio após ele ter esse aprendizado. Cada vez que o cavaleiro ele tem um aprendizado, ele consegue se livrar de parte da armadura do corpo dele. Então, ele saiu ali do castelo do silêncio e ele foi para o castelo do conhecimento. O castelo do conhecimento era feito de frases e todas essas frases ele tinha que decifrar. Aquilo tinha que fazer sentido para ele. Então, ali tem várias frases para ele ir tendo aprendizado e tendo conhecimento, e essas frases elas trazem sentido para a nossa vida também, é onde você vai lendo o livro e você vai fazendo uma análise da sua vida e vai buscando ali o seu próprio autoconhecimento. Então ele consegue decifrar aquelas frases e ele sai dali do castelo do conhecimento e vai para o castelo da vontade e da ousadia. Esse castelo ele trata do medo e da dúvida. Então ali nesse castelo tem um dragão e ele precisa enfrentar esse dragão. Então o cavaleiro ele acaba ficando com medo, ele achou que ele não precisava de espada e assim no final das contas ele entende que o castelo da vontade, da ousadia que tem esse dragão, nada passa de imaginação, né? Nada passa de um medo ali e de uma dúvida da cabeça dele, porque na verdade não existe aquele dragão. Aí quando ele enfrenta, ele resolve enfrentar aquela situação, ele consegue vencer e ele mata o dragão. E aí, na parte final do livro, ele vai para a vértice da verdade, né? Onde o cavaleiro ele tem que confiar, ele tem que se soltar e ele tem que mergulhar na vida dele mesmo. E aí ele faz toda aquela análise de tudo que ele viveu, de tudo que ele passou. E ele consegue encontrar a verdadeira identidade dele, né? Ele ficou tanto tempo preso ali no ego, naquela armadura, que ele esqueceu de quem ele era, ele perdeu a própria identidade dele, né? E com a gente acontece a mesma coisa, a gente fica preso nas nossas armaduras, a gente fica preso em mostrar para o outro quem a gente é, de provar para os outros que a gente é bom ou que a gente quer que as pessoas tenham orgulho de nós, e muitas vezes a gente se prende numa armadura, né? Existem inúmeras armaduras, às vezes vai ter alguma coisinha muito simples que você vai identificar e você vai falar, não, essa é a minha armadura, é o que me prende, é o medo, a dúvida que me prende de alcançar a vida de propósito que eu mereço ter. Então, quando você entende tudo isso, aí você mergulha no autoconhecimento, você começa a reconhecer a pessoa que você realmente é, você começa a se conectar com você, a descobrir a sua verdadeira identidade, a sua própria essência, e é aí que você consegue se desprender de tudo aquilo que te prende, que te puxa para trás, não te deixa seguir em direção dos seus sonhos. Então esse livro aqui é um livro maravilhoso, ele é um livro de autoconhecimento, de muita reflexão. Às vezes dói um pouquinho você mexer lá numa feridinha que tem, mas primeiro você precisa bagunçar a sua vida para depois você arrumar ela, né? É a mesma coisa de quando você começa a arrumar um guarda-roupa, por exemplo, ele tá ali mais ou menos arrumado. Então você precisa tirar todas as roupas de dentro, jogar para fora, aí você faz uma limpeza no guarda-roupa, começa a dobrar e colocar tudo de novo, né? A nossa vida é a mesma coisa. Às vezes você começa a estudar algum conteúdo e aí você vê que começa a bagunçar tudo e você fala, meu Deus, mas o que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. Mas, gente, depois que você começa a entender, você vai começando, você não desiste daquilo ali. Porque quando você para no meio do caminho, você não chega a lugar nenhum. Voltando ao exemplo do guarda-roupa, se você parar de dobrar as roupas ali e guardar, vai ficar bagunçado, não é? Então você tem que persistir no autoconhecimento, persistir ali, mesmo que você veja que tá tudo bagunçado, que você não tá conseguindo organizar aquilo ali, mas persista, vai, que até o final. Porque lá na frente você vai conseguir entender tudo o que acontece com você, sabe? Tudo que aconteceu com você desde a sua infância, você começa a ter o conhecimento
autoconhecimento, ter a clareza daquilo e você consegue se encontrar de novo, ver quem você realmente é. E quando você consegue entender quem você realmente é, consegue entender a sua identidade, aí você se liberta, você vive uma pessoa livre. Você quebra todas as crenças que te impedem de ser alguém que você nasceu para ser. Então esse livro aqui é maravilhoso, eu super indico para vocês. É um livro pequenininho, você lê ele numa tarde. Então vale super a pena. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário aqui para mim, deixa o seu curtir, compartilha com alguém aí que precisa alcançar o autoconhecimento, compartilha no seu Facebook, manda para outras pessoas para ajudar que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu joinha, ativa as notificações e é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo.